Poxa, sucesso é aquilo que é importante para você, não importante para os outros. Cuidado para não medir o seu sucesso, o seu crescimento pela régua do outro. Procure identificar o que é sucesso para você, né? Porque para algumas pessoas pode ser o cargo, pode ser o status, pode ser a empresa, pode ser o salário. Para outras pessoas é o tempo de qualidade que você pode ter com seus filhos, a autonomia, flexibilidade do trabalho remoto, trabalhar de onde você quiser. Né? Sucesso para você pode ser escrever uma história, deixar um legado, construir alguma coisa legal, igual vocês estão construindo. Está no ar o 5º episódio do TechOps Talks. Exatamente. E hoje nosso papo é sobre carreira. E aí, Ademar, quem será que vem hoje para falar um pouquinho de carreira e ensinar a gente como se comportar na rede social, a nossa marca, pessoal, como a gente alavanca a nossa carreira. Uma das vozes mais fortes do LinkedIn, hein? Grande influência, top voice, carreira. Chique demais, hein, cara? Não é qualquer pessoa, Andrea Trent. É Trent? É isso aí! Nós convidamos e ela veio, né? Boa. Isso aí. Isso aí, Pessoa aí de renome, estamos trazendo. Com certeza as perguntas de hoje dúvidas de muitos, né? Por que carreira tem a ver com marca pessoal? Esse negócio de marca pessoal é moda, não é? Tem muita gente que às vezes acaba não entendendo o valor da própria marca pessoal, né? Não dá devida importância para isso, né? Exato. E hoje Muito nós temos boa. uma especialista aí que vai nos dar um toque, vai nos explicar a importância disso tudo, né? Beleza, e para começar, Andrea, fala um pouquinho sobre você. Quem é a Andrea? Nós conhecemos, né? Muitos também, mas e quem não conhece? Quem é a Andrea? Muito bom, muito obrigada pelo convite, meus queridos. Ademar, de longa data, um amigo muito querido, muito bom. Muito obrigada pelo convite, parabéns aí pela iniciativa de vocês. Deixa eu falar um pouquinho então da Andrea. Bom, eu sou mentora, coach executiva e consultora de carreira. São metodologias diferentes, mas no final das contas a ideia é ajudar as pessoas a alavancarem a carreira, desenvolverem a sua marca e principalmente se desenvolverem enquanto líderes, não só gestores de pessoa, mas líderes da sua carreira, pessoas protagonistas que vão em busca dos seus objetivos. Eu tenho um posicionamento muito forte para o mercado tech e para o mercado finance. Então, trabalho muito com profissionais de grandes empresas de tecnologia, como Microsoft, Amazon, Google, Salesforce e outras. E do mercado financeiro também, muitos clientes nas empresas como Santander, Itaú, Bradesco, entre outras do mercado financeiro. Então, acabei consolidando a minha carreira para apoiar esses profissionais que estão nesse segmento. Profissionais de tecnologia, especialmente profissionais de tecnologia, empresas de tecnologia ou do mercado financeiro. E a minha expertise é sempre voltada para ajudar nesses temas, nesses 3 grandes temas: o desenvolvimento de carreira, o desenvolvimento da sua marca pessoal e por que isso importa para o seu crescimento de carreira e a sua liderança, principalmente também soft skills relacionadas a relacionamento, comunicação, desenvoltura em público, apresentações, reuniões. Então, esse é um pouco do que eu faço hoje, né? E como eu vim parar aqui, bom, eu fui me desenvolvendo dentro dessas metodologias de orientação de carreira, orientação profissional, coaching para executivos e para lideranças, mentoria de carreira e unindo todas essas metodologias e essas habilidades, estabeleci alguns programas, né? Tanto programas de mentoria em grupo, quanto programas individuais e consultorias individuais também. Só um gancho aqui, viu? Que bagagem, hein, meu? Hoje eu tô aqui. Com certeza isso tem influência da Andrea, viu? Olha só. Da Andrea precisa falar, precisa mostrar o que sabe. Então, e ela também fazendo tudo isso daí incentivou. Então hoje, com certeza, se eu estou aqui, a Andrea tem aí mais de 50% de participação e poder estar com ela aqui hoje para mim é gratificante, entendeu? Então, esse adendo aí, se hoje estou aqui, ter essa coragem. Enfim, eu fiz mentoria e sempre quando precisa eu faço de novo mentoria com a Andrea. É uma pessoa que quando eu estou em apuro, preciso me desenvolver, enfim, eu chamo a Andrea e sempre estou ali, né?
Às vezes sempre E vem o saco formando dela é bons Andréia. alunos. O Ademar aí é um cara top da comunicação. Isso aí. Manda a primeira aí, Ademar. Qual é a maior barreira para as pessoas que enfrentam e tentam impulsionar a carreira, né? Como que você enxerga isso daí? As principais, eu vejo que muitas pessoas falam assim, né? Não consigo alavancar minha carreira, não consigo promoção. Quais são as barreiras hoje que tanto o profissional quanto o mercado impõe aos profissionais, né? Olha, eu acho que um dos maiores obstáculos, e honestamente, se não o maior de todos eles, tem a ver com a falta de planejamento e direcionamento, né? Então, as pessoas querem crescer, mas elas não têm uma clareza de para onde elas querem crescer e o plano para que isso aconteça, né? Então, para a gente contextualizar, já que a gente está falando aqui no universo de profissionais tech, se a gente pensar a carreira em tecnologia, olha quantas oportunidades e possibilidades a gente tem, né? Então, você pode trabalhar do lado do cliente, você pode trabalhar do lado do fabricante ou de grandes empresas de tecnologia, você pode trabalhar em cargos de gestão, você pode ser um especialista, você pode ser consultor, você pode ser comercial, você pode ser um líder técnico, você pode ser um executivo. Então, existem tantas oportunidades. Você fala, Andréia, mas isso em toda a carreira. Não é toda a carreira que tem a amplitude de oportunidades como a carreira em tecnologia tem. Hoje você pode ter um crescimento para várias possibilidades, várias vertentes e várias verticais. Só que cada uma dessas possibilidades vai te demandar um plano estratégico a ser desenvolvido. Então, se você quer trabalhar com produtos de tecnologia, se você quer trabalhar com projetos em tecnologia, se você quer trabalhar com soluções em tecnologia, se você quer uma carreira mais executiva, ou se você quer uma carreira técnica especializada, ainda tem várias áreas, né, dentro da tecnologia para você se especializar. Então, até é engraçado, né, porque meu marido é engenheiro e ele fala, olha, eu não tenho tanta possibilidade de crescimento. Eu sou engenheiro de obra, ou eu sou engenheiro especialista, ou eu sou gestor. Não tem esse mundo de possibilidades. E a gente nem fala mais da carreira Y, a gente já fala da carreira em W, né? Você não tem mais só a vertente gestor ou especialista. Você tem no meio aqueles que têm habilidades de liderança, mas também têm habilidades técnicas, né? E aí o mercado não era muito considerado. É um é outro, né? Ou é um Y. ou é outro, exatamente. Agora a gente já fala da carreira em W, porque você, né, tem muitos profissionais de tecnologia que gostam da parte técnica, mas que têm habilidades desenvolvidas. E aí você vê, sei lá, bancos digitais estabelecendo cargos chamados de tech managers, é onde você precisa de habilidades técnicas, mas você também precisa um background técnico, mas também precisa de habilidades de gestão. Então, por que eu contextualizei tudo isso? Porque se você não tem clareza do que você quer, você pode passar anos na mesma posição e não ter o crescimento. Então, primeiro você tem que identificar o que realmente você deseja. Qual é o direcionamento que você quer colocar para o seu crescimento de carreira? Você tem que ter clareza de para onde você vai, porque isso vai te permitir estabelecer um plano estratégico. Então, o que impede um profissional de crescer, muitas vezes, é a falta de clareza. Mas não é só isso. Uma outra questão importante a ser considerada, principalmente para uma área de muitas habilidades técnicas, é a falta das habilidades sociais, né? Então, a falta das habilidades de comunicação, ou a falta da habilidade de relacionamento, ou desenvoltura para apresentar e mostrar mais o seu trabalho, porque se é uma carreira tão ampla, com tantas oportunidades de crescimento e muito bem paga, a gente sabe que a carreira de tecnologia é uma carreira em ascensão constante, também é uma carreira muito competitiva. Então, se você não sabe se destacar, se você não sabe promover o seu trabalho, se você não sabe se posicionar bem numa entrevista, se você não desenvolve bem a sua comunicação, possivelmente você também não vai ter o mesmo crescimento que você poderia ter. Então, eu atendo diversos profissionais que passaram anos se desenvolvendo tecnicamente, mas eles não procuraram um desenvolvimento de soft skills básicas, como comunicação, o próprio marketing pessoal, que é como você promove os seus resultados, as suas habilidades, e até habilidades básicas de desenvolvimento de ideias e trabalho em equipe. Então, eu acho que essas são algumas barreiras que acabam impedindo o crescimento de profissionais muito inteligentes, muito qualificados, mas a falta de clareza ou a falta de determinadas habilidades acaba travando o processo. Acho que isso que muita gente ainda não se tocou. Exatamente. Ótimo ponto. E fazendo um link com barreiras aqui, eu virei gerente quando eu tinha mais ou menos ali de 28 para 29 anos. E na minha equipe tinha pessoas de 40, 45. E no café, eles tinham comportamentos similares. Não gostava de aparecer, achava que
aparecer era puxar saco de chefe. E pegando esse gancho da galera que não gosta de aparecer, da importância disso, se você pudesse dar 3 dicas de estratégia para essas pessoas poderem alavancar na carreira, quais estratégias que você daria para essas pessoas, para elas conseguirem se destravar, porque muitas delas bloqueadas. Eu era bloqueado. Eu também. Eu tinha Com certeza. um medo do julgamento das pessoas. Bastante. Então, cara, eu não palestrava porque eu ficava pensando como que as pessoas iam me avaliar. Então, quais dicas que você dá para essa galera? Porque para você se tornar um executivo, para você, né, alavancar na empresa, você precisa aparecer. Né? Quem não é visto, não é lembrado. E além disso, também formar novos profissionais. Né? A gente falou Exatamente. muito aqui que o Brasil ele tem um celeiro Celeiro. de profissionais, né? Então, se temos profissionais bons, por que também esses profissionais que são bons tecnicamente não vão fazer cursos, precisam aparecer, né? Exato. Então, resumindo, se você pudesse dar 3 dicas, 3 estratégias para essa galera poder se destravar e poder começar a aparecer para alavancar na carreira. Bom, uma coisa importante que a gente precisa entender é que tanto desenvolver a sua marca quanto investir mais em marketing pessoal, né? Eu sempre digo o seguinte, marca pessoal, marketing pessoal é sobre estratégia, não é sobre fama, né? Não. Então as pessoas confundem um pouco a estratégia de visibilidade. Então às vezes você só precisa ser mais visto por um pequeno grupo de pessoas. Então a gente não tá falando de você adotar as mesmas estratégias, ficar fazendo postagens ou ter o seu podcast ou ter o seu canal, não. Na verdade você precisa ser mais visto, reconhecido e escolhido pelo grupo de pessoas que te interessam. Então ter uma marca pessoal forte é mais sobre isso do que sobre uma visibilidade amplificada. É muito mais estratégico você direcionar para o seu público. Então, vamos pensar aqui. O primeiro passo é você ter um objetivo claro. Né? Então, você quer promover mais a sua marca por quê? Porque você quer ser promovido? Porque você quer mudar de empresa? Porque você quer ser encontrado pelo segmento de empresas que tem interesse no seu trabalho? Ou porque você quer mostrar mais na empresa que você tem interesse numa carreira de gestão? Ou que você está numa carreira ali de mid-level, né? Gerente, coordenador, e você quer começar a ser visto para cargos mais executivos? Então, você precisa primeiro identificar o seu objetivo. Porque é muito importante frisar, a visibilidade é um meio, não é um fim em si mesmo. Nós aqui não somos influencers, certo? Não, nem eu. nem é o meu objetivo. Até mesmo porque o próprio LinkedIn não classifica o influencer, ele classifica um top voice. Uma voz que tem reconhecimento naquela área. Naquele assunto, né? Exatamente. Não é justamente ser influencer, né? É sobre você ter uma voz e você ser referência naquele assunto dentro do nicho que você falou, né? Exatamente. Então, se você tem um objetivo claro, e considerando isso que eu acabei de falar, que a visibilidade ela é um meio para você atingir um objetivo e não um fim em si mesmo, porque não é essa carreira que a gente está falando, o importante é você entender, então, qual é o seu objetivo. Em segundo passo, qual é o seu público-alvo? Quem que você está mirando? Você está mirando um público mais executivo? Você está mirando pessoas no mercado, empresas, né? Muitas pessoas me procuram para perguntar, por exemplo, como que eu me torno mais atrativo para uma Big Tech? Como é que eu me faço mais visto? Né? Então, o seu público-alvo, pegando esse exemplo, são profissionais que atuam em Big Techs. Certo? Então, a partir disso, você tem que trabalhar a sua marca para ser mais visto por essas pessoas. Porque a gente sabe que é no networking que muitas coisas se concretizam. Existem Big Techs que vão te acessar diretamente pelo LinkedIn? Com certeza. Mas, se você quer entrar numa empresa, quando você tem uma recomendação, um endosso, um referral, né, que a gente chama, interno, o fato de você ter isso te coloca muitas pessoas na frente. Então, você tem que trabalhar a sua marca direcionada para o seu público-alvo, quem você quer chamar a atenção. Então, se você quer trabalhar isso internamente ou se você quer trabalhar isso no mercado, primeiro identifique o seu objetivo e o seu público-alvo. E, por fim, uma estratégia adequada. O que você vai fazer? Você vai se posicionar no LinkedIn? Você vai mudar a sua abordagem nas reuniões?
né? Você vai direcionar mais o seu contato para executivos, você vai fazer um curso de oratória para se desenvolver no momento onde você tiver pautas com executivos ou com líderes da sua empresa, você ter uma presença mais marcante. Só para dar um exemplo também para contextualizar, eu tive um cliente que me procurou que quer subir no level dele, né, no nível de liderança. Ele já tem uma liderança mais informal, mas ele quer uma liderança mais formal. Só que ele é uma pessoa mais tímida, mais quieta, mais calada, então ele vai para reuniões com executivos, muitas vezes, e acaba não demonstrando ali a visão estratégica que ele tem. Então, o fato aí de você trabalhar um pouco mais a sua visibilidade é a partir do princípio de que você precisa gerar valor para as pessoas certas na hora certa. Essas pessoas precisam sair dos momentos-chave lembrando de você, lembrando do seu posicionamento, lembrando do que você falou. Por isso que eu volto ao início. Não se trata de, né, visibilidade não é ser famoso, sim é ser estratégico para as pessoas que você deseja. E é legal, né, trazer um ponto que ela falou, não é necessariamente para você sair da empresa. Às vezes, quando você está fazendo a sua marca pessoal, é para você ser visto internamente. Que não necessariamente quando você está crescendo sua marca pessoal, é uma vontade de você sair da empresa. Pelo contrário, eu conheço muitas pessoas que querem continuar e querem crescer na empresa, querem muitas vezes se aposentar na empresa, porque gosta da empresa, enfim, das políticas. E muita gente confunde isso daí, né? Que quando você está indo no LinkedIn, fazendo suas postagens, também quando você acaba publicando, falando, fazendo cursos, enfim, você também acaba aprendendo, né? E acaba criando networks e dentro da empresa acaba tendo esse reconhecimento, né? É só pensar numa coisa muito óbvia, né? Supondo que você trabalhe numa empresa global, certo? Que tem pessoas no mundo inteiro. Você vai conhecer as pessoas do mundo inteiro trabalhando ali no seu... vamos dizer, fazendo o seu job description ali, dificilmente. Agora, se você começa a levar um pouco mais dos seus projetos para o LinkedIn, por exemplo, contar um pouco mais as suas iniciativas ou aquilo que está acontecendo na sua área, ou tendo ideias diferentes e levando isso não só para o LinkedIn, mas uma comunidade da sua empresa, um fórum onde você aparece mais, digamos assim. Você pode ser conhecido por pessoas de várias filiais da sua própria empresa. Então, não tem a ver com estou desenvolvendo minha marca pessoal, quero ser mais conhecido, quero ter mais visibilidade. Não é só porque eu quero sair da empresa. É porque eu quero que as pessoas que me interessam me conheçam mais, saibam quem eu sou. E essas pessoas podem estar dentro da sua própria empresa. Perfeito. Tem uma Muito pergunta bom. que eu acho que ficou muito comigo isso daí. Deu certinho essa pergunta, que é o quê? Como que eu equilibro o crescimento profissional, essa ambição de crescer na carreira, né? Essa necessidade com a questão da saúde física, saúde mental. Eu tenho isso daí. O equilibrar o muito pessoal do comigo. profissional, né? Casou muito comigo. Como que, principalmente na área de tecnologia, é muito difícil fazer isso daí. Ainda mais quando você gosta mesmo da coisa, você se identifica com a empresa, você acaba vivendo para a empresa, né? Como que o profissional ele consegue identificar isso daí e falar, opa, tenho que cuidar da minha saúde física, da minha saúde mental? Como que ele pode equilibrar? E é muito comum isso na área de TI, você vê a galera 14 horas, 15 horas. Nossa, se eu não trabalhar isso, eu não vou conseguir subir, né? Ou até mesmo porque gosta muito do negócio e se identifica e quer estar, porque por muitos anos foi o que aconteceu comigo. Eu gostava mesmo daquilo ali. Eu dizia que era a Disney, eu tava na Disney. Uma criança, eu tava na Disney. Então, cara, paixão e tal, só que chegou um momento que eu falei, opa, peraí, tá fazendo mal pra mim. Então, preciso cuidar de mim, preciso cuidar da Ademar. Senão daqui a pouco a Disney não vai ser mais a Disney, entendeu? Como que o profissional ele consegue identificar e consegue equilibrar isso? Porque basicamente, né, tem áreas onde você pode estar trabalhando o tempo todo, né? Eu acho que a área de TI, você vai arrumar o que fazer o tempo todo, né? Você vai arrumar alguma coisa para fazer o tempo todo, né? Então, eu acho que uma forma importante é estabelecer limites mesmo. Estabelecer metas com você mesmo, né? Limites de posicionamento, o tempo que você fica atuante e o tempo que você cuida de outras coisas. Só que daí você fala, então eu vou parar de trabalhar a tal hora e vou voltar a trabalhar a tal hora, e aí você fala, e agora? O que eu vou fazer? Então, a grande dificuldade, muitas vezes que eu vejo dos profissionais, equilibrarem a vida pessoal e profissional, é que eles não têm objetivos na vida pessoal. Entendi.
Se você não tem nada para ocupar o lugar do trabalho, É o trabalho o tempo o todo. trabalho vai ocupar a sua vida o tempo todo. Então, pensa você, eu saio do trabalho, aí eu cuido das minhas necessidades básicas, fisiológicas, né? Não, coloca metas e objetivos e desejos também na sua vida pessoal, né? Se conectar com algum esporte que faça sentido para você e que te dê também esse senso de realização, de avanço, cursos que você gostaria de fazer, hobbies que você gostaria de desenvolver mais. Você precisa ocupar a sua vida pessoal com alguma coisa que seja, né? No caso, vamos dizer assim, para os workaholics, né? Falando assim, que seja tão legal quanto trabalhar. Porque tem gente que realmente gosta muito de trabalhar, se vê muito naquilo. Eu sou assim também, eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Se eu deixar, eu vou acabar pensando sobre isso o tempo todo. Só que eu também gosto de estabelecer objetivos na minha vida pessoal que também me mantém entusiasmada, né? Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que gosta muito de metas, estabeleça metas também no esporte, metas de leitura, de curso, de viagem, né? Identifica um hobby que vai ocupar a sua atenção. Isso costuma funcionar muito. Tá? Você não pode deixar um espaço vazio, porque se esse espaço vazio você não tiver nada para fazer, você não desenvolver um gosto em outras coisas, você vai acabar ocupando ele com o trabalho, né? Algo que a gente tá falando aqui com a Andréia, eu tô refletindo, né? Pô, é verdade, faz sentido, isso daí faz sentido e tal. Só que tem uma questão, esse de você encontrar algo que você gosta para fazer, não adianta você achar que um dia que você não vai ter trabalho, você vai falar, agora eu vou encontrar. Não, você precisa ir atrás. Você precisa partir do próprio profissional, do próprio ser humano, ir atrás. Opa, eu preciso colocar um limite. Não adianta você pensar que agora eu não tenho trabalho e agora eu descobri que eu gosto de natação. Não, você não vai descobrir. Você precisa ir lá, você precisa falar, eu gosto de natação, eu vou experimentar, descobrir os seus hobbies, né? Exatamente. Não adianta você achar que... Porque se você tiver parado igual aconteceu muitas vezes comigo, você vai ficando desanimado. Você fala, pô, cara, o que eu gosto de fazer eu não tenho aqui. E aí você vai querer dormir, você quase entra numa depressão. E não pode acontecer isso daí. Muito legal, muito legal. A André falando, eu vim refletindo aqui, faz sentido. É bacana. E se a gente tivesse esse conselho lá atrás, né, cara? Eu lembro de virando noite, eu cheguei... E esse conselho tá aí agora, de graça. De graça, cara. De graça. E eu cheguei, cara, a virar 48 horas. Eu fiquei 26. Eu ficava numa salinha, numa instituição financeira que parecia um aquário. Eu entrei na segunda e eu saí na quarta-feira de manhã. Um zoológico, cara. Mas, quer ver que horror, Ademar. Quer ver uma coisa interessante? O Ademar eu conheço bem, mas pelo que você tá falando, você também curte adrenalina. O profissional, muitas vezes, de tecnologia, curte uma adrenalina, né? Muito. De resolver um incidente. Eu gostava de resolver problema. Resolver problema, colocar uma operação no ar de novo, o banco parou, nossa, os resolutores de problema. Pirou, né? Então, isso já mostra muito sobre você, certo? Você é uma pessoa que curte desafio, que curte adrenalina, então vai procurar uns esportes radical. Pô, eu tenho uma cliente que ela é especialista em cybersecurity também, tá sempre em incidente, que ela é de fabricante, né? Então tá sempre em... Pô, ela foi virar instrutora de mergulho. Ela foi descobrir que ela gosta de água, e aí o desafio que ela curte na vida profissional, ela começou a canalizar pra vida pessoal. Então, ela se tornou instrutora de mergulho e agora ela está investindo em esportes de água, né? Então, ela faz aula de surf, aula de outras coisas relativas a isso. Então, às vezes, falta autoconhecimento, né? Às vezes se prepare, que agora você é um homem radical. Às vezes, a gente pode descobrir coisas tão interessantes quanto o trabalho, né? Mas é preciso investigar. Assim como o oposto, né? De repente vai ter gente que vai nos assistir e vai falar, eu não sou assim, eu gosto mais da vida pessoal. Os desenvolvedores, por exemplo. Não falta hobby. Mas e o trabalho? Como é que eu me conecto? A mesma coisa, autoconhecimento, descubra alguma coisa que te brilhe o olho lá dentro, alguma coisa que faça você ter esse gás de quero descobrir, quero investir, quero me desenvolver. Né? Então, e muitas vezes trocar de área também faz sentido. Então, exatamente por isso que a área de rotation. Tecnologia é tão legal. É uma área muito ampla. Né? Eu rodei, assim, eu conheci a Andréia através do que eu chamo meu paizão, o José Osmar. Minha vontade era entrar em segurança. A única área que eu não rodei até hoje foi segurança. Mas eu pude passar por diversas áreas. Essa daqui eu não gosto, essa daqui eu gosto. E hoje eu consigo ter propriedade de saber as áreas, né, as verticais, as vertentes que eu mais gosto e as que eu menos gosto. Então também, se você não está se identificando... O momento é de você conversar com o seu gestor, ou às vezes não tem essa abertura, mas o portal de vagas toda empresa tem.
Então, você também sentar do lado, perguntar para um amigo, fazer networking, sei lá, Perfeito, Ademar. E você é pode- uma área, a tecnologia é uma área que permite mais isso. Permite. Né? Não é toda a área, não é toda a carreira que você tem tanta facilidade de mudança. Né? Tem carreiras onde você acaba se especializando, criando um nicho tão grande que para sair daquilo ali é complicado. A área de tecnologia não é assim, porque os projetos são multidisciplinares. Né? Então você acaba se envolvendo com outras áreas, com outras pessoas. Claro, não estou dizendo que você vai trocar de carreira, de área todo ano, né? Até porque tem toda uma especialização, uma porrada de certificações para fazer. Mas é uma área que permite mais mobilidade de expertise, mobilidade de cargo, né? Cansei de ser gestor de pessoas. Se você volta para uma linha mais consultiva, tem salários equiparados. As pessoas acham que precisam ser gestor para ter. Não, você pode ser um consultor sênior, um SPEC 2, SPEC 3, que tá ali no mesmo nível de um gerente executivo, de um head. Sim. Então, a gente precisa ter esse autoconhecimento e volta àquele ponto que eu falei desde o início. Direcionamento claro para sua carreira. Para você não ficar dando murro em ponta de faca. E é o 5º episódio que a gente vem aqui de novo falar que tecnologia é uma área extremamente democrática. Ela aceita qualquer formação. Porque sim. Você pode estar formado em biologia, você consegue entrar em tecnologia. Porque você consegue se especializar, você consegue dar conta, e depois você vai e faz uma outra especialização na parte de tecnologia, porque ela te aceita. Ela é acolhedora, né? Mas Bacana. é exigente também, né? É Se exigente você não sabe o demais. que você tá falando, Exatamente. É exigente, você muito. tá fora, né? Precisa estudar, não tem Nossa segredo. Senhora. Não Você pode tem estar formado em segredo. biologia, mas se você não estudar aquilo que você vai entrar, também esquece. É Exato. competitiva também, Muito, né? muito. Beleza, vamos falar de marca pessoal e visibilidade, né? A galera que tá É, assistindo dá aqui aula. fala, cara, beleza, mas o que é esse negócio de marca pessoal? Como que eu construo a minha marca pessoal, né? Legal. Diz aí, André, como que eu começo a construir a minha marca pessoal? Vamos fazer uma analogia didática pra gente dar uma brincada com o Vamos. conceito? Bora. Você vai numa loja, você vai comprar um produto que não tá bem trabalhado? Que não tá com uma apresentação interessante? Que não tem uma apresentação de modo geral interessante, né? Uma roupa que tá amassada ou que tá suja ou que, né, não tá ali na vitrine. É tipo ir no mercado comprar Bombril, só que você compra Solan? Tipo, Não, eu vou comprar Bombril, mas aí Eu peguei a não é sua. mais esponja de aço, né? Exato. É Bombril. um profissional só que às vezes o seu produto, vamos dizer assim, ele é muito bom, né? Você é muito qualificado, você é muito competente, você tem certificações, você é inteligente, mas você não trabalha a sua apresentação. Né? Você não sabe falar bem, você não se expõe nos momentos-chave, você não contribui, não gera valor num momento onde você poderia gerar valor, Por insegurança. por insegurança, né, dificuldade de autoconfiança. Então, às vezes, o seu produto é excelente, você tem muito a contribuir, mas a sua apresentação não é estratégica. E a gente já ouviu falar, e muita gente fala, aquela história do cara não sabe nada, mas tá aí, ó, falando, não é verdade, assim? A gente não muito, ouve muito isso? Na verdade, não é que o cara sabe nada, o cara sabe marketing pessoal. Exato. E você que faz esse comentário, Tá pra trás. atrás, entendeu? Atrás. Porque essa habilidade você não tem. E às vezes a gente fala isso até por um pouquinho de raiva, né? Aquela raiva daquele cara que se Uma promove inveja, bem. muitas vezes. Uma invejinha, né? Que tá bem na vitrine, bem posicionado. Então, a sua habilidade de marketing pessoal tá fraca. Então, antes de tudo, você precisa desenvolver o seu produto, certo? O seu produto é você. Como você se comunica, é como você apresenta os seus resultados. Essa é uma outra questão. Às vezes o profissional gera resultado, mas ele não sabe promover isso, ele não sabe mostrar. Ele não tem um bom storytelling. Na hora que ele vai para uma reunião, ele não consegue mostrar o que ele gerou de valor para uma área, né? Seja um profissional, não necessariamente, não somente um líder, né? Todos temos que saber promover o nosso trabalho. Então, a marca pessoal tem muito a ver com isso também, né? Você conseguir promover todo o seu valor, que às vezes ele tá aí, ele existe, mas as pessoas não veem. Eu vejo que também, quem fala muito isso daí, né? O cara lá não sabe nada. A gente tava aqui nos bastidores, né? Na DW falando, que
o grande X, né, que a gente tem visto aí de pessoas que tá conseguindo crescimento financeiro, não é só vender o produto. Muitas vezes a pessoa não produz o produto, mas saber alocar os produtos, as pessoas corretas para gerar o engajamento necessário. Então, essas pessoas que acabam desenvolvendo a marca pessoal, elas entendem disso de networking. E às vezes a pessoa também ela não quer dizer que ela sabe tecnicamente. Ela consegue colocar as pessoas corretas no momento certo para resolver o problema que é necessário, no menor tempo possível, da melhor maneira possível. E ela não está dizendo que ela sabe tecnicamente. Conheço várias pessoas assim, que eu não sei tecnicamente, mas eu sei colocar as pessoas certas, eu sei conversar, eu sei unir as pessoas, sei desfazer arestas ali que muitas vezes tem, né? Perfeito. Então, eu vejo que tem muito profissional e esse profissional tem grande valor, ainda mais na área de tecnologia, que o passado foi muito de os tech nunca se conversam, né? Não tem habilidade de comunicação e tudo mais, que não é mais uma verdade hoje, né? Isso daí é necessário em qualquer ramo e atividade, mas essas pessoas que conseguem unir outras, elas têm grande valor, assim como o cara técnico que está resolvendo. Exatamente. Aí a gente tem que pensar o seguinte, né? Que existem dois requisitos chave para você ter uma marca pessoal sólida. Em primeiro lugar, você é uma pessoa querida. Estranho falar isso, né? Mas é isso. Em primeiro lugar, você é uma pessoa que tem contatos. E que as pessoas que te conhecem, quando você precisa de ajuda, ou quando você precisa de apoio, ou quando você precisa engajar as pessoas certas, você consegue o retorno das pessoas. Então, pessoas que têm uma boa marca pessoal, na verdade, que têm uma marca pessoal sólida, que têm uma presença sólida, primeiro, elas são queridas, elas são admiradas, elas são respeitadas, né? E em segundo, elas têm autoridade. Pensa se uma coisa acontece sem a outra. Pensa aquela pessoa que tem muito conhecimento, muita expertise, fala muito bem, só que ninguém gosta. É o arrogante. É o arrogante. É o arrogante. Então, isso também não é ter uma marca. Você pode ser excelente no que você faz, ser muito bom, ter muita autoridade, credibilidade, se posicionar muito bem, mas ninguém gosta de você. E a hora que você precisa, né, você não tem. O oposto também não se sustenta. Aquele que é o queridinho, o amigão, o brother, mas né, não tem credibilidade, não tem autoridade, fala, ninguém escuta. É oba-oba, né? Você precisa juntar as duas coisas. Então, você precisa investir em relacionamentos e você precisa investir em autoridade, credibilidade, conhecimento. Quando você junta expertise com networking, pronto. Aí você é uma pessoa que vai crescer em qualquer área, basicamente. Né? Então, você precisa investir em habilidades de relacionamento mesmo e expandir, sair da sua bolha. Muitas vezes eu vejo profissionais, acontece com frequência, pessoas que me procuram em grandes empresas, mesmo, mas a pessoa tá cansada de trabalhar naquela empresa há tantos anos. Pô, eu tô aqui no Itaú, que é uma empresa onde muita gente sonha em trabalhar, né? Ou já sonhou em trabalhar. Mas a pessoa cansou, eu tô 10, 15 anos, eu quero conhecer outra coisa. E não consegue sair. Fala, cara, é um profissional excelente, um profissional muito bom, mas não tem contatos, não conhece ninguém no mercado. Né? Aconteceu comigo, eu queria sair, eu falei, eu adorava o Santander, amava o Santander, amo ainda, uma ótima empresa. Chegou um momento que eu falei, cara, eu quero ir pro mercado. Eu quero isso daí. E muita gente que ainda tem vontade de entrar no Santander, aconselho, ótima empresa, tem que entrar. Mas chega um momento que algo diz dentro de você, profissional, você fala, cara, eu quero sentir algo novo, né? Eu quero ver outras experiências profissionais. Né? Então, exatamente, por isso que a marca pessoal tem a ver com você ter contatos, que você ter amigos, né? Só uma rápida história que eu gosto sempre de contar, que eu acho muito interessante. Eu tive um cliente, e eu sempre conto essa história, porque ele mesmo contou essa história. Então, a história dele é pública. Que ele sofreu um layoff nesse período aí de layoffs que a gente teve muito forte, né, em tecnologia. Ele sofreu um layoff. Só que ele, em 2 meses, aproximadamente 2 meses depois que ele tinha sido desligado, ele teve 4 propostas de emprego. E ele finalizou, né, ele chegou na etapa final dessas entrevistas, nas 4. E aí ele me contratou à loucura, me contratou para ajudar a decidir. Porque estava com tanta proposta que ele não conseguia... ele falou, já que não tá difícil mudar de empresa, deixa eu fazer uma mudança certeira, deixa eu ver o que eu realmente quero para minha carreira. Esse cara tá sempre em eventos de networking. Esse cara tem um blog onde ele escreve sobre tecnologia há muitos anos. Esse cara organiza um dos maiores eventos de cibersegurança
do Brasil. Então, é uma pessoa que é muito conhecida, uma pessoa e que investe muito em gerar valor para a comunidade. Uma pessoa, assim, que trabalha a sua marca pessoal de forma até muito espontânea, genuína, sem nunca ter pensado que isso se chamava marca pessoal, né? é um cara que escolhe emprego. Percebe? Então, a gente precisa aprender com esses passos, né? Como é que você se posiciona no seu mercado, como é que você se insere no seu mercado, como é que você se torna uma pessoa que acaba passando outros candidatos, vamos dizer assim, porque na verdade você foi recomendado, você foi indicado. Tem um monte de gente Às vezes o cara já te viu ali e falou, pô, eu te conheço. Ou um monte de gente querendo te ajudar. Pô, vou te indicar, vou te... E ao passo que outros se veem desesperados, porque querem fazer uma mudança de empresa e não sabem nem por onde começar, né? Então, eu acho que a marca pessoal é muito mais sobre isso do que ficar aparecendo, gente. Olha só, eu falei um monte de outras coisas que não tem a ver só com... claro, você ter uma boa presença no LinkedIn, por exemplo, é uma outra estratégia que eu recomendo muito. Tem uma estratégia 360 ali, né? Se vocês quiserem, eu falo um pouco mais sobre. Mas é importante trabalhar o networking e também a geração de valor, né? O posicionamento. Essa parte do network, inclusive, se eu não estou enganado, Daniel Goleman, ele fala o seguinte, 85% dos resultados que você não tem é resultado das conexões que você ainda não fez. Ou seja, a gente vê pessoas ganhando salários exorbitantes, a gente olha pro cara assim, fala, cara... O que ele tem? O cara tem uma conexão, cara, o cara tem um network que gera confiança para quem contrata o cara. Quando você quebra o carro, você sempre tem alguém que você fala, não me importa indica o preço, aí você não... Exato. Que é de confiança. Que eu vou lá e eu vou pagar o valor que for. Exatamente. Todo mundo tem isso daí, né? Mas tem um negócio que eu falo muito, André, que é assim, muita gente ensina o que fazer, né? Você tem que fazer isso, a gente tá muito falando o que fazer. Mas na hora que tá construindo uma marca pessoal, o que a gente não tem que fazer? Ai, adoro essa pergunta. Quais são os Adorei. erros, Porque todo mundo fala, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas o que a gente não pode fazer? Quais são os erros? Eu gosto de começar sempre pelo que eu não posso fazer. Vou eliminando. Porque pra acertar fica mais fácil. Ou pelo menos não existe a possibilidade de eu errar, se eu já sei o que eu posso errar, né? O que as pessoas erram, pecam muito e não percebem na hora de construir a marca pessoal? Olha, quando você tá querendo trabalhar a sua visibilidade, né? Eu vou falar algumas coisas que eu acho que mais atrapalham do que agregam, né? Vamos dizer que você comece pelo LinkedIn. Aí você fala, então eu vou começar a me posicionar mais no LinkedIn. Aí você começa a fazer posts de todas as certificações que você tira. Você está agregando o quê? Para quem? Você está exibindo o seu conhecimento ali? Para quê? Você não está se diferenciando ou destacando ali, né? Agora, se você é uma pessoa, vamos pegar esse mesmo exemplo, altamente certificada. Então, você tirou várias certificações. Por que você não conta a trajetória? Por que você não explica como que você faz para tirar uma certificação, para seguir uma trilha da Azure, por exemplo? Né? Ensinando o processo ou o como você chegou lá. Quem né? ensina então, aprende também. Você pode, em vez de... não vai postar a certificação e falar mais uma pra conta, combinado? Não faça isso, é chato, não agrega nada pra ninguém. Dica-chave, hein? Pra todo Não mundo. faça Fica a dica isso. aí, ó. Então, assim, também festa da firma. Tem gente que só põe festinha da firma. Também não agrega nada. Arroz de festa. Pô, e daí, né? Basicamente, claro que compartilhar suas experiências profissionais é legal, é uma parte da sua estratégia no LinkedIn. Mas assim, você não escreve um artigo, né? Você não dá sua opinião sobre nada, você não compartilha um artigo. Você só tem gente que faz isso, eu já notei. Você só abre o LinkedIn para ficar fazendo selfie na firma, na festa da firma, pô. Isso não é trabalhar a sua marca, Eu né? apelidei que agora tem um novo tipo no LinkedIn, chama Ghosts. Coloquei esse nome. É o cara que ele acessa tudo de todo mundo, ele não curte nada porque ele não quer ser visto, mas ele tá antenado a tudo. Sabe tudo que tá rolando. Sabe tudo. Então isso também não pode fazer. Não vai te levar a nada, né? Eu acho que uma outra coisa também são pessoas, às vezes, indiscretas. Na ânsia de aparecer, elas acabam postando informações, ou elas acabam falando coisas que são dados mais sigilosos, mais confidenciais, ou ficam abrindo detalhes de projetos. Eu já vi também coisas que me parecem um tanto quanto delicadas de serem postadas. Eu vi recentemente. Às vezes a pessoa não tem noção. O PDF da empresa. Meteu lá.
Eu vi Aí isso não tem recente, condições, cara. É complicado. Uma outra coisa, se você quer fazer, por exemplo, artigos. Você passou por uma revisão de português, caso o português não seja o seu forte, né? Ou se você quer fazer vídeos. Seu vídeo tá bem feito, bem estruturado, é um vídeo muito amador. Porque às vezes a gente quer, na melhor das intenções, a gente quer transmitir alguma coisa que não tem qualidade técnica, que não tem esmero, que não tem um mínimo de estratégia. Aí você tá, na verdade, gerando que impressão sobre a sua marca pessoal? De que você escreve errado, ou de que você... Então, tem que tomar esse cuidado, né? Tem pessoas que escrevem melhor, tem pessoas que falam melhor, mas o mínimo que você pode fazer é ter um cuidado de editar, né? Edições aquilo que você apresenta, né? Ou, quer pegar um exemplo interno? Você vai para uma... Quantos clientes eu atendo que vão para uma reunião estratégica e não preparam o que eles vão falar? Eles saem falando. Né? Ou acham que não precisam se preparar. Que você pode falar ali, eu falo sobre o meu projeto. Não, você treinou o que você vai falar? Você planejou a sequência de slides e como você vai apresentar essa informação? Um outro ponto, você vai para uma entrevista e acha que entrevista é bate-papo. Entrevista não é bate-papo, entrevista é uma estratégia. É bate-papo para o entrevistador, para ele tá gostoso ali. Mas para você que precisa se colocar como, né, uma pessoa que tem match, que cumpre os requisitos da vaga, não vou ocupar o lugar do colega de RH, mas assim, eu preparo as pessoas, você tem que mostrar que você tem match, que você cumpre os requisitos, que você tem as experiências esperadas para aquela posição. Então, se você não se prepara para uma entrevista, não conhece a empresa, não conhece o desafio e não mostra nos seus cases que você tem aquela experiência desejada, você já não está cuidando da sua marca pessoal antes de entrar na empresa. Já entra com um negativo ali. Então, eu acho que são cuidados básicos, né? Do que não fazer, ou também não colocar questões, por exemplo, resolver conflitos em público. Né? Eu acho que tem muita gente que faz isso, exala suas emoções, né? Uma pessoa muito emocional e acaba levando conflitos em público. Se você tem um conflito com alguém na empresa, procure fazer isso de maneira privada, resolvendo... Eu fazia muito isso daí, André. Vamos lá. Inteligência emocional, né? Tipo briga de família em Facebook, né? Ela me ajudou muito, cara, nisso daí, ó. Essa estratégia aí não tá boa, entendeu? Né? Sua marca pessoal já tá... Então aprendi muito com a Lembra André. dos promotores e dos Sim, detratores, nossa, né? isso daí tá na minha cabeça até hoje. Eu falo muito pra Kate isso daí. Promotor, detrator. Se tem mais gente falando mal de você, tá ruim o negócio, né? Como que... Eu lembro que com a ajuda da Andréia, eu peguei uma pessoa que era detratora e Converteu. converti numa promotora. E pegando um gancho, Marcelo Zilo. Esse daí, cara, eu fui num evento, ele fez pessoas quase chorarem numa apresentação de slide. Domina essa questão do storytelling, né? Cara, ele fez uma apresentação e depois eu fui lá falar com ele, né? Lá com meu tio e tal. Rapidinho, ele deu uma pincelada e explicou. Cara, ele falou que para uma apresentação, sei lá, de 30 minutos, ele gastava 2 horas. E ele sentava com a esposa dele, ouve aí agora. Ouve aí. Cara, imagina, para você fazer uma apresentação, olha o comprometimento, né? Sim. Para você falar, seja para um grupo de pessoas ou não, você preparar uma apresentação de 30 minutos, você levar 2 horas. Ele tinha uma conta lá, era muito mais tempo. E esse ponto que a Andrea trouxe cara, de treinar antes. Eu tinha um chefe que era executivo e toda reunião antes ele fazia a gente treinar. Esse cara hoje, ele é C-level de um grande banco e até hoje o cara vai, antes de qualquer apresentação, o cara treina. O cara fica falando sozinho, treinando para chegar na hora. Então, é muito real isso e é muito importante pra na hora não vir o tal do branco, né? Puta, não sei o que eu vou falar, ou você gera as coisas desconexas. Então, é muito importante essa dica da Andrea de você treinar antes, cara. O treino para apresentações, e não é só para, por exemplo, né, a gente está falando no caso de uma palestra ou de uma apresentação executiva, às vezes para você gerar um impacto entre colegas da área, entre pares,
treina a sua apresentação, Exato. treina a melhor maneira de passar as informações. Eu faço muitas palestras também, e antes até de começar a fazer palestra, eu fui acadêmica, né? Eu fiz mestrado, doutorado, então eu tinha muita apresentação em congresso, até porque a gente era obrigado para cumprir os requisitos, eu era bolsista, né? Eu ganhava do governo para pesquisar. Então eu tinha que cumprir uma tabela de congresso, eu viajei pelo Brasil todo fazendo congresso. Eu sempre treinei todas as minhas apresentações, eu treino até hoje as minhas palestras. E vocês já ouviram falar, por exemplo, que improviso é treinado? O improviso é treinado. Muitas vezes tem pessoas que são treinadas a ter ali um momento de trazer algo novo, algo diferente. Então, Legal, aquilo que parece que é uma habilidade natural que a gente vê no treina. palco, aquilo ali foi muito treinado. Ensaiado, né? E isso é um cuidado básico. Então, falei os don'ts, não faça. Acho que um dos mais importantes é não entre em situações-chave despreparado. Não faça isso, porque você se queima ali no momento onde você poderia mostrar a sua marca, o seu produto, o valor do seu trabalho e o seu despreparo, a sua falta de treino ou a sua inabilidade ao comunicar, tudo isso já coloca tudo Muitas a vezes, perder. se for a primeira vez, a primeira impressão é a que fica. Fica mesmo. Esse cara não sabe apresentar, não sabe se comunicar. Para você reverter, vai levar algumas apresentações para você ter. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com quem vai estar próximo, quem vai nos ouvir, porque isso marca e marca mesmo. Muito bom. Uma aula, hein? Show de bola. Muito bom. E temos mais aqui uma pergunta, que é o seguinte. Sou introvertido, cara, tenho dificuldade para me comunicar e não tenho visibilidade. Tenho Como solução? que eu começo a construir a minha marca pessoal? Tenho solução? Não tenho visibilidade, não gosto de falar, sou tímido pacas, porque é um perfil característico de quem é de tech. O cara que é de tech, o cara tá com fone de ouvido, o cara fica no mundo dele, não gosta de falar, é introvertido. Como que esse cara começa a gerar a marca pessoal dele? Você não tava no roteiro, hein? Tá aqui. Eu só dei um contexto maior. Tô vendo que você deu uma melhorada nessa aí, hein, Atanis? Não foi GPT, tá vendo? Muito bom. Não foi do GPT essa, né? Olha, é verdade. Mas você sabe que a grande maioria dos meus clientes, acho que ele já tem um potencial mais extrovertido, né? Mas sim, já trabalhei com bastante gente introvertida. E o introvertido, não é que ele seja tímido, né? A característica do introvertido é ele trabalha bem sozinho e ele trabalha bem em silêncio, né? Então, ele tem, né? São os 2 S's do introvertido que a gente fala, silêncio e solidão. O introvertido, ele gosta de trabalhar sozinho e ele gosta de trabalhar em silêncio. Então, às vezes, muita gente e muito fala, e aquela reunião de equipe que todo mundo fala, às vezes atrapalha, né? Então, a questão do introvertido não é ser tímido. Muitas vezes existem introvertidos que não são tímidos, né? Agora, se é essa característica de uma certa timidez, lembra do que eu falei há alguns minutos atrás, de que você tem que identificar os seus alvos? Então, comece a identificar as pessoas que você gostaria que te vissem mais. É o seu próprio chefe? É o chefe do seu chefe? São os seus pares? Né? Começa a quebrar a barreira de relacionamento com pessoas mais próximas. Né? Começa a identificar como você pode se aproximar de pessoas que hoje não têm a condição, não têm como ver o seu trabalho, porque, na verdade, você não está sabendo comunicar o seu trabalho, né? Então, introvertido, dificilmente a pessoa que é mais tímida ou até mais introvertida, você vai colocar ela diretamente num palco. Mas essa pessoa pode começar com estratégias mais suaves, se aproximando de pessoas que são importantes para o seu desenvolvimento profissional, mostrando um pouco mais, né, do seu trabalho. Uma outra coisa interessante é que, às vezes, lembra que eu falei? Você pode escrever melhor, algumas pessoas falam melhor, algumas pessoas têm habilidades de resolução de problema. Então, você pode começar a demonstrar um pouco mais as suas habilidades em momentos-chave. Então, se você não fala tão bem, tudo bem, escreva, crie uma série de artigos, comece a compartilhar seu conhecimento técnico ou posta lá os seus projetos, se você trabalha com desenvolvimento lá, tenha a sua conta no GitHub, cria o seu portfólio pessoal, né? Eu tenho clientes que têm portfólios incríveis no GitHub. Eu tenho dado mentoria para algumas pessoas e tenho falado muito. O
portfólio. Portfólio? Faz o seu portfólio. Ah, mas eu sou júnior. O seu portfólio, o que você tá Faz o aprendendo? Hello World lá no Witch. O Hello World, coloca Exato. lá. E trazendo, pegando só um pouco o gancho aí, André, eu falo muito assim, você tá estudando, o que você pode, do que você tá aprendendo, o que você pode trazer pro seu dia a dia? Porque muitas vezes você tá fazendo um curso ali, é muito o roteiro, você tá seguindo, como que você quebra um pouco o roteiro e cria algo pra você, sai um pouco, sabe? E aí isso daí se transforma no portfólio. O portfólio é super essencial, né? Muito bom. E só dando um adendo, viu? Eu sou tímido. E tenho quebrado. Não, juro. Eu sou era tímido. extremamente tímido. Eu sou tímido. Ninguém acredita, eu sou muito tímido. Quando eu chego em ambiente que não tem conhecido, eu fico de canto. É isso. Só que daí o que eu penso? Como que eu posso... Igual eu, né? Vocês viram como eu cheguei aqui? Foi super tímida, né? Mas eu me sinto tímido. Quando eu estou num ambiente assim que eu não conheço, mas aí eu penso, eu preciso me colocar à prova e eu já passei por essas situações e eu preciso fazer acontecer. Preciso criar um network, preciso dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, mas gente, deixa eu só falar uma coisa aqui. Quando vocês estão num evento, aquela pessoa que fala muito, que não sei o quê, que se posicione, que sobe no palco, não sei o quê, necessariamente é a pessoa de quem você vai lembrar? Ou é aquela pessoa que te disse alguma coisa que fez sentido pra você naquele momento? Perfeito. Perfeito. Por isso que eu tô falando que é estratégia. Muitas Não vezes eu fui em necessariamente evento- você vai lembrar daquela pessoa que ocupou a centralidade. Pelo contrário, aquela pessoa que fala demais, que tá sempre no palco, começa até a gerar uma certa repulsa, né? Que não dá espaço para os outros falarem, para os outros se expressarem. Agora, se você vai ali de boa, né? Se aproxima do chefe do seu chefe num evento, tô pegando um exemplo aqui, e faz uma contribuição valiosa sobre um projeto que tá acontecendo. Será que esse cara não vai lembrar de você depois? Né? Então, o tímido, o introvertido, o tímido ou o mais fechado, ele pode começar assim. Ele pode ter estratégias mais cautelosas. E isso não significa que ele não será visto ou que ele não será lembrado, né? Pelo contrário, se ele for estratégico, ele pode ser muito mais lembrado para oportunidades de desenvolvimento, desafios novos do que aquela pessoa que está sempre se mostrando. Também, né? É você também se colocar à prova, de falar, olha, eu preciso passar por essa situação. Você só consegue vencer situações, você se prepara e você vai lá e coloca em prática tudo que você aprendeu, né? Então não adianta também, eu tô aqui estudando, e não coloco em prática. Hoje eu tô colocando em prática, né? Tô no podcast, fazendo podcast, tô fazendo networking, muito mais do que já fazia, apesar de... eu sempre criei relacionamentos muito... Não em espaços abertos e tal, mas sempre tive bastante network. Mas de vir, me expor e tal, tá sendo... já tinha estudado, então agora vamos colocar em prática, né? Então o estudo junto com a prática, ele é essencial. Pegando aquela dica do Marçal, né? De olhar para os 5 dedos. Novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novos resultados e Faltou prosperidade. Que é o resultado, é consequência, né? Consequência. Legal. Exatamente. Tem uma pergunta aqui muito interessante. Quais são as tendências em desenvolvimento pessoal e marca pessoal? Aliás, desenvolvimento profissional e marca pessoal. O que você vê de tendência aí pro futuro? Olha, eu diria que o futuro é dos profissionais que se posicionam, né? Dos profissionais que têm um posicionamento diante do seu segmento, o que está acontecendo na sua indústria, tem uma opinião formada sobre aquilo, né? E compartilham conhecimento e geram valor. Né? Eu acho que compartilhar conhecimento para 1, para 2, para 5 ou para milhões de pessoas, não é isso que conta, mas é o como você se posiciona e agrega, né? Eu acho que unindo essas duas áreas, tanto carreira quanto marca pessoal, como você falou, eu acho que ter um posicionamento e expressar aquilo que você sabe, como você pode contribuir, de fato, é o que vai fazer a grande diferença, né? E principalmente, domine o uso do LinkedIn. Saiba como aquilo te traz oportunidades de emprego, saiba como você troca de emprego quando você precisa. Né? Hoje você pode ser encontrado por empresas do mundo inteiro. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente que mora em Portugal e ele está numa empresa, numa situação profissional
A empresa é boa, mas bem longe daquilo que ele quer do ponto de vista de carreira. Então, a gente fez uma estratégia de filtros, a gente colocou palavras-chave, você conhece bem, né, Ade? Que a gente falou muito sobre isso, né? Kate também. Colocamos ali palavras-chave estratégicas, colocamos o filtro de cidades da Europa que ele queria ser mais acessado, porque ele tem vontade de sair de Portugal e também, né, e ele quer trabalhar com DevSecOps, e a gente descobriu que DevSecOps está bombando na Europa. A quantidade de vaga que você tem de DevSecOps lá. Forte. E ele não tinha essa... Nossa, agora que eu vi. Ele não tinha essa visibilidade. Eu falei, meu Deus, você não pesquisa no LinkedIn, você mora na Europa, em Portugal, você já deu um salto bacana, né? Aquilo que você está se especializando tem muita vaga. Então, olha o mercado, usa o LinkedIn para pesquisar vaga, vê se as regiões onde você está buscando tem bastante posição, se essas posições estão sendo abertas, o que elas estão pedindo. Adicionar a pessoa certa. Adiciona as pessoas, ensina o algoritmo aquilo que você está buscando, porque o algoritmo começa a te trazer. E um pouco de ajuste que a gente fez no perfil dele, atraindo, colocando filtros de cidades ou de países da Europa, com palavras-chave já começaram a pintar convites para processos seletivos. Então, a grande tendência é todo mundo, não é mais tendência, né? É uma regra, né? Todo mundo tem que saber usar aquilo, porque aquilo ali traz possibilidades em qualquer empresa do mundo, em qualquer lugar, às vezes até uma empresa que abre as suas vagas ali, mas não faz recrutamento por ali. Então, tem muita empresa que abre, né? Sei lá, o Itaú eu sei que faz bastante isso. Eles têm que abrir bastante vaga ali, por uma questão de equidade, né? De dar espaço para que todo mundo se candidate, mas eles preferem as indicações, vamos combinar. Tudo bem, você localiza a vaga ali, aí você descobre se você já trabalhou com pessoas daquela área, faz uma ponte de networking, se conecta, descobre um pouco mais sobre o desafio, customiza o seu currículo, enfim, o LinkedIn ele vai te dar ali estratégias cruciais. Não necessariamente você via uma candidatura simples, mas existe todo um universo ali dentro que você pode explorar. Se gostou, gasta um tempo, vai lá e se inscreve, puxando um pouco de saco pro meu amigo aqui, é um cara que eu entro, tem ali artigo e tal, então além disso tudo, você pode aprender no LinkedIn, o que as pessoas estão compartilhando ali, escrevendo. Você pode ter uma leitura seletiva, né? Realmente. Busca o que você quer ler. Tem muita gente que pegou ranço, não é? Do LinkedIn, que fala que a galera se exibe, que todo mundo é CEO, C-Level, CISO, não é mesmo? Mas tem muito conteúdo. CTO, todo mundo. Só que é o seguinte, você não precisa ver o que você não gosta ali. Procura o que você gosta. Em vez de pegar ranço no negócio que vai te gerar emprego... Muita gente fala assim, eu tenho visto muito conteúdo político. No meu LinkedIn não aparece nada. Nem o meu. Já deletei. Quem faz? Você tem que tomar uma atitude. Tem que fazer a curadoria, né? No LinkedIn, porque eu toda hora tô vendo alguma coisa nova, alguém publicando, uma certificação nova, um conteúdo novo, alguém ensinando. Então, se tornou realmente uma rede social de aprendizado. E ali, muitas vezes, gratuito. Meu amigo aí faz vários posts, vários artigos. Já fez um livro, né? Já fez um livro. Tô atrasada aí, ó. O Arthur já tá me cobrando minha próxima contribuição. E eu... Já fez aí um monte aí. Então, o LinkedIn eu uso tanto quanto o Instagram. Para mim é uma ferramenta que eu adoro ver ali, comentar, conversar. Às vezes chamo no chat, às vezes comento. A Andrea também produz muito conteúdo. André é demais, sim. Muito conteúdo, vídeo e tal. Então, Instagram também, eu vejo lá os stories. Mas quem tá vendo conteúdo político é porque o algoritmo tá te entregando, porque de alguma forma você tá interagindo. Mesmo que você comente lá, você xinga tudo lá, você já interagiu. O algoritmo já sabe que você vai interagir quando ele te entregar aquilo ali. Então, você tá vendo aquilo que você alimentou, isso aí. Bem isso. Muito bom, acho que papo excelente. Muito uma aula que ela nos deu aqui. Fica à vontade para falar da sua formação. Você tem uma formação, né, de mentoria. Fica à vontade. Topo, não é? Rumo ao topo, como é que funciona? Vocês foram descobrir. Aí eu fiquei sabendo que tem ticket de graça pra gente. Opa! Tem voucher. Vai ter voucher. Vai ter um voucherzinho pra Arrasta pra cima. Rumo ao topo. Olha, tenho colegas que eu indiquei, que participaram, não sei se está participando ainda, mas participaram. Acho que tem amigos seus mesmo, é verdade. Que a gente indicou. Muita gente tinha algum preconceito, esse negócio de coach, esse negócio de marca pessoal. Deu a primeira oportunidade
e mudou a mentalidade. A Kate, minha namorada, minha esposa e tal, era uma que tinha... Hoje é a principal garota propaganda aí da André. Quando a turma pergunta, ela, claro, me ajudou e me ajuda muito. Então, e eu sou suspeito a falar, hoje eu tô aqui também, graças a Andréia. E Andréia, explica um pouco o que é esse rumo ao topo, qual que é o seu dia a dia ali, né? Que legal, nem sabia que vocês tinham ido ver isso. Obrigada pelo espaço. Na verdade, o Rumo ao Topo, ele nasceu por quê? Eu já não tenho tanta, né, condição de atender individualmente a quantidade de pessoas que me procuram, né? Então, a minha agenda, graças a Deus, foi Então tem muita gente querendo marca pessoal. muito cheia. Tem muita gente querendo tudo. Tudo. Ou é programa de carreira, ou é programa, né, para desenvolver a marca pessoal, ou liderança, enfim, o que seja, né? Mas, primeiro, porque eu não tinha mais essa condição de atender individualmente tanta gente, mas também porque eu acho que um espaço de networking, onde você possa aprender a interagir com outras pessoas, além de aprender conteúdos de carreira, é muito legal. Então, Rumo ao Topo nasceu como um programa para unir pessoas em torno desses temas, né? E é um programa que eu chamo de o MBA da carreira. Você tem todas as disciplinas principais. Então, você tem ali marketing pessoal, marca pessoal, plano de carreira, performance, produtividade, resultados, soft skills, comunicação, liderança. Então, é completo, né? E aí as pessoas podem assistir as videoaulas por 1 ano e também tem as mentorias em grupo mensais, onde a gente reúne o grupo, né, das pessoas que querem também participar ao vivo. Pô, a aula passada foi super legal. Tinha gente da Microsoft, tinha gente da Amazon, tinha gente do Itaú, tinha gente do Santander, galera trocando LinkedIn. Ou seja, quer ser de uma Big Tech, de repente é o primeiro passo de você encontrar as pessoas certas. E não tô puxando o saco, mas sou um fã. E você tá ali participando, a Andréia tá ali fazendo o curso e é uma top voice, é reconhecida no LinkedIn, não é à toa. Então tem a possibilidade de estar junto com uma top voice, com a pessoa de Big Tech. Bem legal isso daí, esse programa dela. Bacana. Obrigada pelo espaço, hein? Adorei essa. Show de bola. Todo mundo vai ter desconto que tá aqui na sala, tá? Hashtag TechOps 50%. 50? Show. Pra fechar, André, considerações finais. Fica à vontade. Olha, Atanis, você tinha me mandado uma pergunta tão legal e eu vou fechar com ela. Você falou, Andréia, né, lá no planejamento que você me mandou, que uma definição de sucesso na carreira. Legal. Né? Poxa, sucesso é aquilo que é importante para você, não importante para os outros. Cuidado para não medir o seu sucesso, o seu crescimento pela régua do outro. Procure identificar o que é sucesso para você. Né? Porque para algumas pessoas pode ser o cargo, pode ser o status, pode ser a empresa, pode ser o salário. Para outras pessoas é o tempo de qualidade que você pode ter com seus filhos, a autonomia, a flexibilidade do trabalho remoto, trabalhar de onde você quiser. Né? Sucesso para você pode ser escrever uma história, deixar um legado, construir alguma coisa legal, igual vocês estão construindo. Então, cuidado para não se guiar pelos valores dos outros. Estabeleça muito fortemente o que é sucesso para você e onde você quer estar. Qual é o teu lugar? Porque nesse mundo onde todo mundo posta que é C-level, né, o tempo todo, às vezes a gente fica confundido e mal... interpreta mal, na verdade, o que é sucesso. Sucesso é aquilo que vai te dar paz de espírito, os seus valores e aquilo que você sempre sonhou ou aquilo que te realiza. Então, a minha fórmula mágica é realização pessoal, saúde emocional e satisfação financeira. Busca essas 3 coisas. Realização pessoal é aquilo que você gosta de fazer. Satisfação financeira é o quanto você quer ganhar. Pense sobre isso. Cuidado para não se comover. Não é errado, né? Não é errado, mas cuidado também para não se comover com milhões. Não, olha para aquilo que de fato é satisfação financeira para você, né? Coloca ali o quanto você deseja ganhar e busca aquilo. E saúde emocional. Um lugar onde você tem realização, gosta do que faz e tem um bom salário, mas não tem saúde emocional, isso não é sucesso. Sucesso aonde? Se você não sai do médico, né? Então, junta essas 3 coisas e aí eu acho que vai valer a pena, né? É uma vida profissional que vale a pena de ser vivida. Não queira usar o sapato do outro, que às vezes pode te apertar, pode doer. Então
Então é isso. Muito obrigado, Andréia, Obrigada pela a você. aula. Foi uma Obrigado, Andréia. reveladora. Esperamos Muito obrigado. aí no futuro de novo ter você aqui, trazer mais pessoas, enfim, a gente poder fazer uma roda viva, quem sabe? Quem sabe, Por aí, hein? o Arthur Pizza. Pizza, oh, verdade. Adorei, hein? Boa. Gostei da ideia. Mas- Vida longa aí o projeto de vocês. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui e também nos apoiar. Fechou. Muito bom. Obrigado, gente.